Fala galera, graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, amém? Que bom poder estar aqui conectado com você, através do nosso canal no YouTube. Havia uma expectativa no meu coração de estarmos juntos hoje presencialmente, isso não foi possível, mas o Senhor tem nos dado esta grande oportunidade, então louvamos o Senhor por podermos pregar a palavra através desse instrumento, através desse canal. Tenho certeza que a mesma unção que está nesse lugar estará sobre você. Por isso, preserve isso agora e continue colaborando, contribuindo para que esse ambiente de fé possa nesta noite, proporcionar esse toque especial de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua família. Querido, nós vamos compartilhar a palavra nesse momento. Se você não pegou ainda a sua Bíblia, faça isso. E eu convido você a abrir lá na carta aos Romanos. Carta escrita, inspirada pelo Espírito Santo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do versículo de número 26. Se você está acompanhando aí a descrição da nossa transmissão, você já viu que o tema da nossa mensagem hoje é esse: copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. O que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta oportunidade? O que nós vamos aprender nessa perspectiva, ou segundo essa temática? Tenho certeza que você vai gravar isso para o teu coração e levar um ensinamento importantíssimo para o teu relacionamento com Deus. Aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 26, nós vamos ler até o versículo de número 30. Quero dizer para você que esse capítulo aqui, para mim, é um capítulo muito especial. Se você olhar no versículo 1, Paulo escreve assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Esse capítulo começa de uma maneira gloriosa, gloriosa. E nesse capítulo, o apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo, ele vai falar da obra do Espírito Santo em nosso favor, e vai trazer aqui uma revelação gloriosa, o eterno propósito de Deus. Paulo aqui, ele consegue transmitir para aquela igreja, essa palavra hoje para nós, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, o que Deus deseja fazer na sua vida e na minha vida. E a partir do versículo de número 26, nós lemos assim: do mesmo modo, o Espírito, aqui com letra maiúscula, então a referência ao Espírito Santo, nós podemos ler: o Espírito Santo nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Versículo 28, talvez você já tenha ouvido essa palavra, A palavra diz assim: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito, pois os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, primeiro gerado entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também clamou, chamou, e os que chamou, a também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Que Deus abençoe esta palavra ao nosso coração. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós estamos diante da Tua santa palavra. Palavra essa, meu Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O mundo tem enfrentado tantas dificuldades. Podemos dizer isso, que vivemos uma escuridão terrível, mas sabemos que em meio às densas trevas, a luz da Tua palavra brilha e faz com que nós possamos entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas nesses dias. Por isso eu oro nesse sentido, para que essa palavra se torne uma rema, uma palavra revelada para cada pessoa que está ouvindo esta mensagem neste momento. Que essa palavra penetre o nosso espírito e traga esta revelação da Tua vontade para a nossa vida. Porque eu sei que dessa maneira nós vamos superar todas as adversidades e continuaremos firmes e constantes e seremos sempre abundantes na Tua obra. Senhor, se alguém passando por um momento de aflição, dificuldade,
Vem com o teu poder agora e ajuda esta pessoa, Pai, socorre esta vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, e que o teu Espírito nos ajude a compreender e a praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Se você está acostumado aí a usar o seu computador, o seu smartphone, talvez aí o seu tablet, provavelmente você já usou esse comando do copiar e colar. Quando nós usamos isso? Geralmente quando nós queremos selecionar um texto de um determinado arquivo e colocá-lo em um outro arquivo. Principalmente se você tem ali algumas informações que você não quer perder. Você faz então essa opção, você seleciona, você cola, copia, e depois você vai então e cola isso onde você quer. Nós estamos diante de um texto que revela isso. O que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida, de uma forma, para ficar bem claro, nós podemos dizer isso. Deus quer selecionar algo, copiar algo e colar na sua vida e na minha vida. Nós estamos diante de um texto que traz aqui uma revelação importantíssima. Alguns comentaristas bíblicos apontam para este texto, esta perícope aqui, como a revelação do eterno propósito de Deus. O que Deus deseja fazer quando Ele olha para a sua criação, quando Ele olha para a humanidade. O eterno propósito de Deus é gerar uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Olha o que diz o versículo de número 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E aqui no versículo de número 29, pois os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vontade de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quando você vai lá para o Evangelho de João, capítulo de número 3, no diálogo que Jesus tem ali com Nicodemos, nós ficamos ali observando, Jesus falando com Nicodemos, falando da obra do Espírito Santo, e quando chega em João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos aquele famoso versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou o primeiro gerado, para que, através do seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, antes de vir ao mundo e realizar a sua obra em favor da humanidade, foi o Filho unigênito de Deus, mas a partir da sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito. Antes ele era o único filho gerado por Deus, mas a partir da sua morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito. O que significa? Ele deixou de ser o único para se tornar o primeiro, e a vontade de Deus é essa, gerar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A obra de Deus na tua vida nesse momento e na minha vida quer contribuir para isso. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós pensamos em todas as coisas, a Bíblia está dizendo aqui que são as coisas boas, mas também aquelas coisas difíceis que nós passamos. Por exemplo, estamos vivendo dias complicados, e quando nós olhamos para esse cenário, de uma forma que talvez você não consiga compreender, mas tudo isso que está acontecendo, de certa forma contribui para essa obra, para que através daquilo que Deus está promovendo, esta obra maravilhosa, esse eterno propósito do Senhor, se manifeste na sua vida e na minha vida. O que nós precisamos estar atentos? Que se nós não entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós podemos deixar passar uma grande oportunidade. Eu estou vendo isso acontecer. Muitas pessoas estão aproveitando esse tempo de pandemia, estão crescendo no seu relacionamento com Deus, deixando o Senhor lapidar os seus corações, estão mais intensos na maneira como eles estão servindo ao Senhor. Em contrapartida, nós vamos encontrar outros também que estão se afastando disso. Quantos jovens, adolescentes estão crescendo nesse tempo, no seu relacionamento com o Senhor, estão vivendo uma vida de intimidade, e nós podemos dizer que esta obra, esse propósito está se cumprindo. Mas é verdade também que existem muitos que estão se afastando por não discernir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você esteja pensando assim, pastor, como isso pode contribuir para o meu relacionamento com Deus?
Há tantas coisas que eu gostaria de estar vivendo com Deus e eu não posso. Preste atenção numa coisa muito importante. Às vezes, nós estamos preocupados naquilo que nós faremos a partir da liberdade que nós temos, mas quem sabe no dia de hoje, Deus queira fazer algo dentro do nosso coração. Deus queira tocar na nossa vida e antes de nos levar a fazer alguma coisa, Deus através do Espírito Santo quer fazer isso em nós, para depois poder fazer isso através de nós. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, é o primeiro filho gerado pelo Senhor, e a obra deles nesses dias, através do Espírito Santo, é para que nós possamos viver como filhos de Deus nessa terra, semelhantes a Jesus. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Quem sabe você tem orado: Senhor, me revela a tua vontade. Quero dizer para você isso. Talvez essa é a resposta da tua oração nesse momento. A vontade de Deus é que você se torne um filho dele, semelhante a Jesus. Agora, na semana passada nós ouvimos uma palavra importantíssima. Ricardo estava aqui ministrando para nós, uma palavra que trouxe muitas informações, trouxe princípios importantes, e nós vimos ali em Efésios capítulo de número 5, que nós fomos chamados para sermos imitadores de Deus. Agora olhe para essa palavra, olhe para o que diz aqui Romanos capítulo de número 8, que nós somos chamados, predestinados para sermos a imagem de Jesus. Será que isso é possível? Pastor, será que é possível alguém nos dias de hoje viver uma vida semelhante a Jesus? Será que nós podemos, diante de todas as adversidades que nos cercam, sermos imitadores do Senhor? Querido, isso não só é possível, como eu quero lhe dizer que essa é a vontade de Deus na nossa vida. O Senhor deseja gerar isso no nosso coração. E eu quero que você entenda que para que nós vivamos isto, existe um segredo especial que nós precisamos trazer para o nosso coração e aplicá-lo nas nossas atividades. Aqui nós temos esse texto. A palavra diz isso: é da vontade de Deus que você e eu sejamos filhos de Deus, semelhantes a Jesus. Agora, dentro desse aspecto, eu acredito que você, que já nasceu de novo, que está vivendo a sua vida com Deus, é o teu desejo isso. Você quer ver essa obra acontecendo na tua vida. Eu tenho encontrado muitos jovens, adolescentes dizendo o seguinte: pastor, eu estou tentando com todas as minhas forças, mas eu não consigo. Muitas vezes eu me sinto longe da vontade do Senhor, longe da presença do Senhor. É como se Deus estivesse distante de mim, por causa dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas aflições. Eu não consigo vencer essas adversidades. E aqui nesse texto, no capítulo 8 de Romanos, existe algo que nós precisamos entender, que torna isso possível. Romanos capítulo 8 é um capítulo muito especial, porque ele fala sim do propósito de Deus, mas ele também apresenta como isso pode acontecer. Não só traz aqui o que é esse propósito, mas apresenta também para nós o caminho que esse propósito pode se tornar realidade. E o grande problema nosso é que muitas vezes nós olhamos para essa palavra, entendemos: Deus quer fazer de mim um filho semelhante a Jesus, e aí nós saímos em disparada, tentando viver isso da nossa maneira e da nossa força. Quero dizer para você que por mais boa intenção que você tenha, de querer viver uma vida semelhante a Jesus, se você não tiver a ajuda do próprio Deus, você não vai conseguir. Se nós não tivermos algo especial acontecendo na nossa vida, infelizmente nós não vamos conseguir viver nessa terra uma vida semelhante a Jesus. Sabe por quê? Porque isso aqui é fruto de uma ação divina na nossa vida. Sozinhos nós não conseguimos, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. A palavra aqui em Romanos capítulo 8 aponta para a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fundamental dentro desse processo, porque nós não vamos nos tornar filhos de Deus semelhantes a Jesus apenas com a nossa força, com o nosso desejo, com o nosso empenho. Se o Espírito Santo não fizer isso, tudo que nós faremos, nós nos frustraremos, porque nós não vamos conseguir. Aqui em Romanos capítulo de número 8, nós lemos isso, que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por essa palavra. Mas tem algo especial que nós vamos entender dentro desse projeto maravilhoso. Eu vou destacar aqui que o Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra em nós, que nos torna filho de Deus,
semelhantes a Jesus. Quando nós pensamos no Espírito Santo, nós estamos pensando no mesmo Espírito que estava em Jesus quando ele esteve sobre a face da terra. Sabemos que o Espírito Santo, pela palavra de Deus, é a terceira pessoa da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje, na face da terra, quem está realizando a vontade de Deus? O Espírito Santo. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele viveu a ascensão, ele voltou aos céus e enviou o Espírito Santo. Atos capítulo 2 fala a respeito disso, o Espírito Santo se derramando sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E a partir de então, na dispensação da graça, é o Espírito Santo de Deus que realiza a vontade de Deus sobre a face da terra. É o Espírito Santo que gera em nós essa obra maravilhosa. Nós temos que entender isso. De maneira quiser viver a vontade de Deus, não vou conseguir. Eu preciso deixar o Espírito Santo promover isso na nossa vida. Para você que está aí na tua casa, tentando, lutando para viver esses dias com mais intensidade, com mais fervor no teu relacionamento com o Senhor, é momento de você parar e dar liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha e faça em você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Como que o Espírito Santo faz isso? Eu convido você a olhar comigo, em primeiro lugar, como que foi na vida dos discípulos do Senhor Jesus. A Bíblia descreve nos Evangelhos, nós não vamos ler esse texto, mas você sabe da história, que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, chamou os discípulos para caminhar com Ele. E por cerca de quase 3 anos, esses homens que foram separados para depois se tornarem os apóstolos, os líderes da igreja, caminharam com o Senhor Jesus, aprendendo com Ele em todos os momentos. Imagina que escola maravilhosa, que privilégio. Pedro, Tiago e João e os outros andavam com o Senhor Jesus, dormiam com o Senhor Jesus, faziam a obra de Deus com o Senhor Jesus. Mas sabe o que aconteceu num determinado momento? O Senhor Jesus começou a sinalizar para eles que haveria um dia que o Senhor Jesus os deixaria e precisaria voltar para o Pai. Isso aconteceu no final do ministério do Senhor Jesus. Quando nós lemos João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17, fala a respeito desse momento, um momento difícil, mas ao mesmo tempo muito importante, onde o Senhor Jesus traz os discípulos para perto e fala: olha, chegou um momento, aonde eu vou para Jerusalém, em Jerusalém, eu vou ser entregue na mão das pessoas, dos homens, e eles vão dar fim à minha vida, mas tudo isso está debaixo do controle do Senhor. E o Senhor Jesus, ao viver essa experiência com os discípulos, disse isso: olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, não virá até vocês, e Ele dará continuidade a isso que eu comecei na vida de vocês. Chegou num determinado momento, que o Senhor Jesus disse isso para eles: olha, é melhor que eu vá, porque quando eu for, vocês receberão o Espírito Santo. Quando Jesus chega no final do ministério dele, que ele é preso pelas autoridades da época, que ele foi julgado e condenado à morte de cruz, o que aconteceu com os discípulos? Depois de 3 anos caminhando com o Senhor Jesus, na perseguição que foi intensa naquele dia, os discípulos acabaram, todos eles fugindo, todos eles abandonaram o Senhor Jesus. Nós sabemos pela história que o Senhor Jesus morre, mas ao 3º dia ele ressuscitou, e depois de ressuscitar, vai até os discípulos, reanimando os seus discípulos, reunindo os seus discípulos e dando a eles uma promessa, que era para eles ficarem em Jerusalém, que porque em Jerusalém eles seriam revestidos de um poder do alto. Quando nós lemos Atos capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos isso acontecendo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo que veio sobre eles, e foi a partir desse momento que os discípulos se tornaram pessoas diferentes e puderam levar a obra de Deus adiante. Eu chamo a tua atenção para isso. Antes do Espírito Santo, os discípulos tinham uma vida diferente, sim, mas não era uma vida de impacto, de relevância, de vitória contra as circunstâncias da vida. No momento, querido, em que a chapa esquentou, em que veio a dificuldade e a perseguição, eles fugiram. Mas depois que o Espírito Santo veio até eles e começou a gerar essa obra no coração deles, esses homens se transformaram em grandes homens do Senhor. Nós vemos homens que antes do Espírito Santo negaram o Senhor Jesus, mas depois do Espírito Santo enfrentaram o martírio, viveram e deram o Evangelho, querido, com as suas próprias vidas, porque estavam cheios da presença do Senhor através do Espírito Santo.
Nós só vamos nos tornar filhos de Deus semelhantes a Jesus quando o Espírito Santo de Deus gerar isso em nós. Eu encontro pessoas que estão querendo, há uma boa intenção, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Encontro pessoas que olham e falam assim: olha, eu olho por exemplo de Jesus e eu quero viver esse exemplo nas minhas escolhas, mas muitas vezes não conseguem. Sabe por que não conseguem? Porque estão tentando viver desta maneira, sem a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, por mais boa intenção que nós tenhamos, sabe o que vai acontecer? Nós só vamos promover pecado. Mas quando nós nos rendemos à obra do Espírito Santo, é Ele que dá esse Ctrl+C em Jesus, e esse Ctrl+V em nós. É Ele que pega, querido, o exemplo de Jesus e manifesta esse exemplo na nossa vida. Irmãos, presta atenção, galera, nós estamos vivendo dias gloriosos, dias onde o Senhor quer se revelar a este mundo. E como que Ele vai fazer isso? Através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não adianta eu chegar na minha casa e falar assim: a partir de agora eu vou ler toda a Bíblia, porque eu quero conhecer a Jesus e eu quero viver a vontade do Senhor Jesus. Se eu não submeter essa vontade à ação do Espírito Santo, eu vou começar a ler Gênesis, Êxodo. Na hora que eu chegar em Levítico, querido, vai ser um terror. Por quê? Porque eu vou olhar para aquele monte de lei e não vou entender nada e vou desanimar. Na nossa força a gente não consegue, mas quando nós nos rendemos à ação do Espírito Santo, Ele promove isso na nossa vida. Eu destaco 3 ações que o Espírito Santo nesse dia quer fazer na nossa vida. Romanos capítulo 8, olha para o versículo de número 15. Aqui nós vamos encontrar a primeira ação que o Espírito Santo realiza nessa obra de gerar em nós filhos de Deus semelhantes a Jesus. O versículo 15 é assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clama: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo nessa obra de gerar na nossa vida um Filho de Deus semelhante a Jesus, Ele quer testificar que nós somos filhos de Deus. Isso vai fazer toda a diferença. Nós precisamos entender essa verdade, isso precisa descer para o nosso espírito e gerar raízes. Você não é mais uma criatura. Se você se rendeu ao Senhor, se você entregou a sua vida a Jesus, se você tem uma aliança com Ele, você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que testifica em nós que somos filhos de Deus. Se você não viveu essa obra ainda, você precisa viver isso o mais rápido possível. Eu desafio você, na hora que nós terminarmos essa transmissão, de você dobrar os seus joelhos e dizer isso: Senhor, eu quero me tornar um filho do Senhor, eu quero ter o Espírito Santo na minha vida, eu quero nascer de novo. Promove essa obra na minha vida, porque quando isso acontece, o Espírito Santo vem e testifica que nós nos tornamos filhos de Deus. Essa paternidade divina, ela é fundamental. Nós não somos órfãos, nós não somos escravos. Irmão, olha para o mundo. Sabe por que muitas pessoas estão desesperadas? Porque não conhecem o seu Pai, porque não sabem o Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Porque quando nós entendemos isso, nós enfrentamos o Covid, nós enfrentamos as adversidades, nós enfrentamos a oposição, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos do Pai. E o Pai, como um Pai de amor e Pai perfeito, está olhando para todas essas circunstâncias, conduzindo as nossas vidas, porque como Ele diz aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Talvez eu não consiga entender com os meus olhos naturais o que pode contribuir, mas eu sei pela palavra e creio nisso, que sou filho, e por ser filho tenho essa convicção de que minha vida está nas mãos dEle. A primeira obra que o Espírito Santo deseja fazer na nossa vida é testificar que nós somos filhos. Você precisa entender que você é um filho de Deus, principalmente você que está lutando aí, tentando fazer a vontade do Senhor, você que já tem uma caminhada, que já entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você que tem essa convicção que nasceu de novo, deixa o Espírito Santo trazer e testificar no teu espírito, que você já não é mais uma criatura, não é mais escravo do pecado, já não está mais no reino das trevas, você foi transportado para o reino da luz, aleluia, e a partir de agora, o Senhor deseja fazer algo maravilhoso na sua vida. Glória a Deus. O mesmo Espírito que estava sobre a vida do Senhor Jesus,
é esse que testifica que nós somos filhos de Deus. E olha o que diz o versículo seguinte, o versículo de número 17: se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele sofremos, com Ele também padecemos, também com Ele sejamos glorificados. Através da obra do Espírito Santo, que testifica que eu sou filho, me torno herdeiro de Deus e co-herdeiro juntamente com Cristo. Querido, você não é qualquer pessoa. O Espírito Santo de Deus quer trazer essa convicção para o teu coração, trazer essa identidade de filho de Deus. Preste atenção, você não precisa pecar, você não precisa sair correndo para se fartar com as coisas desse mundo. Existe um banquete na presença de Deus disponível para você, porque você é filho. Eu olho para a vida dos meus filhos quando estou em casa, o prazer que eu tenho como pai é vê-los estar ao redor de uma mesa, podendo desfrutar daquilo que eu tenho a oportunidade de colocar naquela mesa para eles. Isso traz uma alegria, uma satisfação. Eu vejo em alguns momentos, quando a gente faz uma refeição, quando a gente faz um churrasco, a minha alegria como pai é colocar aquilo diante dele e falar: filho, isso aqui eu fiz para você, prova. Você pode viver esse momento. O Espírito Santo de Deus deseja trazer e testificar no nosso coração que nós somos filhos. A segunda obra que o Espírito Santo faz, no versículo que nós lemos, versículos 26, do mesmo modo o Espírito nos socorre na nossa fraqueza. Como que o Senhor faz de nós filhos semelhantes a Jesus? Pela ajuda do Espírito Santo, que em primeiro lugar testifica que nós somos filhos, e em segundo lugar nos ajuda na nossa fraqueza. Glória a Deus. Quem sabe você esteja pensando assim: pastor, eu estou tão fraco, pastor, eu estou tão desanimado. Esse é um momento especial para você receber uma ajuda que fará toda a diferença. Olha o próprio apóstolo Paulo dizendo isso, quando ele foi orar, pedindo para que o Senhor afastasse aquele espinho na sua carne. Depois de orar 3 vezes, o Senhor disse isso a ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo vai dizer dessa maneira: por isso eu me alegro na fraqueza, porque quando eu sou fraco diante de Deus, me torno forte. O Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza. Essa obra, querido, é uma obra maravilhosa. Eu acredito que é nesse momento aqui que nós temos condições de compreender a nossa humanidade, de entender que sozinhos nós não vamos viver a vontade de Deus. Pelos nossos próprios esforços e méritos nós não vamos conseguir agradar ao Senhor. Mas quando eu me rendo, entendendo que é só pela obra do Espírito Santo é que eu estou pronto, preparado para viver algo sobrenatural. Se nesses dias você tem visto a sua humanidade aflorando, é nesse momento que você está apto para receber a obra do Espírito Santo. Às vezes eu fico preocupado, irmãos, com algumas pessoas que acham que são, por um toque especial de Deus em suas vidas, acham que estão acima da média, acham que talvez estão assim, numa posição melhor, superior do que os demais humanos que vivem sobre a face da terra. Irmãos, não existe espiritualidade saudável que anule a nossa humanidade. É quando nós somos fracos que nós podemos ver o Espírito Santo nos ajudando e conduzindo a nossa vida. No momento em que Pedro foi restaurado, foi no momento em que ele se colocou de forma vulnerável. Preste atenção, Pedro, quando ele foi questionado pelo Senhor Jesus, ou despertado pelo Senhor Jesus, que ele o negaria, Pedro falou que não, de forma alguma ele faria aquilo. Pedro não entendeu a sua fraqueza ali, e não buscou se submeter à ação do Espírito Santo. Pedro ali falando: não, eu não vou, Senhor, te negar de forma alguma. Onde Pedro foi restaurado? Onde Pedro recebeu um toque especial? Quando o Senhor Jesus vai até ele, depois que deu tudo errado. O Senhor Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas. Naquele momento Pedro falou: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o que tem dentro de mim. Eu estou tentando te amar da melhor forma que eu posso, mas a única coisa que eu consigo oferecer ao Senhor é apenas isso. O meu amor pelo Senhor é pequeno. Foi nessa hora que a graça do Senhor transbordou sobre a vida de Pedro. Irmãos, eu acredito que Deus deseja encontrar esse coração, um coração que para de camuflar a nossa natureza pecaminosa, as nossas fraquezas. Nós não somos super espirituais como muitas vezes queremos demonstrar para as pessoas.
Um homem de Deus, uma mulher de Deus, por mais que haja uma ação sobrenatural sobre a vida dele ou dela, continua sendo um homem ou uma mulher. Sem a graça de Deus, querido, nós estamos perdidos. Agora, nesse momento, que nós temos condições de olhar para cima e dizer: Espírito Santo, se o Senhor não for por mim, eu não vou conseguir viver isso. Não se engane, sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai conseguir agradar a Deus, porque o Espírito Santo é que nos assiste, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Essa é a segunda obra que o Espírito Santo faz. E a terceira e última obra que eu quero sinalizar aqui, é que depois de testificar que somos filhos, depois de nos ajudar nas nossas fraquezas, a Bíblia descreve algo especial, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que não podem ser expressos por palavras. A terceira obra do Espírito Santo é que Ele é o nosso intercessor. De vez em quando nós estamos aqui nas nossas atividades, colocamos no chat: deixa o seu pedido de oração, e as pessoas então começam a relacionar, e nós como igreja fazemos isso durante a semana, quando nós temos o nosso tempo de oração, seja pessoal, ou seja em prol da igreja, na escala que nós temos aqui do presbitério, nós vamos interceder por essas necessidades, e a oração de um justo, como a Bíblia diz, pode ir muito em seus efeitos. Mas sabe o que eu olho para esse texto e vejo? Às vezes eu penso que existem circunstâncias da minha vida que poderia ter pessoas orando por mim. Uma oração de uma ou outra pessoa poderia fazer toda a diferença. Isso é muito importante. Mas esse texto me ensina que por mais que talvez eu não tenha alguém orando, intercedendo por mim, o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. É o intercessor que conhece a vontade de Deus. O Espírito Santo conhece, e por conhecer a vontade de Deus, Ele intercede segundo essa vontade. Então, querido, preste atenção. Talvez você esteja vivendo um dia difícil, olhando para a vida e pensando que todo mundo te abandonou. Se o Espírito Santo está aí, querido, você está mais bem acompanhado do que você imagina. E é esse Espírito que a Bíblia diz que intercede por você com gemidos inexprimíveis. O gemido aqui, querido, fala talvez de uma dor intensa, de um desespero que parte do interior do Espírito, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. E que vontade é essa? Que em você e em mim seja gerado isso: um Filho de Deus semelhante a Jesus. O Espírito Santo quer fazer isso nesses dias na nossa vida. Ele quer dar um Ctrl+C em Jesus e um Ctrl+V em você e em mim. Ele quer manifestar a vida do Filho de Deus. Pastor, é possível viver nessa terra como um filho de Deus? Nas nossas forças, não. Do nosso jeito, de maneira alguma. O máximo que a gente vai conseguir produzir, querido, de boa intenção, ainda é pecado. Mas quando nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que sustentou Jesus, é o Espírito que pode gerar essa obra na nossa vida. Grande dificuldade da nossa geração é que a gente está cercado de tecnologia muito, muito bacana. Nós estamos cercados de recursos, de oportunidades, e achamos que podemos viver a vontade de Deus a partir disso que foi colocado nas nossas mãos, a partir daquilo que nós adquirimos. Tudo isso é importante, mas não descarta, tudo isso não substitui a obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quer viver uma vida cristã vitoriosa? Se renda à obra do Espírito Santo. Eu tenho falado isso para algumas pessoas durante esses dias. O Senhor tem usado todas as coisas que estão ao nosso redor para contribuir para a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Deus quer usar tudo o que está acontecendo para que em nós seja gerado a imagem de um filho dEle semelhante a Jesus. Por isso o meu convite para você nesse momento, ao encerrar essa mensagem, quero ter um tempo de oração com você, é esse: até que ponto nós estamos nos submetendo a essa obra do Espírito Santo? A Bíblia diz que nós não podemos resistir ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que opera em nós a vontade de Deus.
Se você está tentando, lutando, buscando agradar a Deus na sua própria força, na sua própria vontade, essa noite é uma noite de você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu desisto, e a partir de hoje eu quero submeter a minha vida a essa ação sobrenatural do Teu Espírito. Quem sabe você, à semelhança dos discípulos, tentaram agradar ou viver o exemplo de Jesus sozinho, na própria força. Não deu certo. O que deu certo foi quando o Espírito Santo veio. E eu estou aqui nesse momento para orar por você, pedindo para que o Espírito Santo venha ao teu encontro e te ajude a viver nesta terra como um filho de Deus, semelhante a Jesus. Quero ter um tempo de oração com você. Nós vamos cantar. Eu gostaria que você fizesse desse cântico agora a tua oração. Se você tiver liberdade, faz isso, querido. Se ajoelha aí onde você está. Ou fique agora numa atitude do teu coração totalmente derramado na presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo envolvê-lo com a sua presença maravilhosa e realizar essa obra que só Ele pode fazer. Aleluia. Senhor, eu olho para essa palavra. Eu te agradeço porque um dia eu fui chamado pelo Senhor para me tornar um filho do Senhor, semelhante a Jesus. Muitas vezes eu olhei para esse texto e eu tentei viver esse texto na minha própria força. Quantas vezes depois de ouvir uma pregação aqui no sábado, no domingo, eu ia para casa e falava: minha semana vai ser diferente, a partir de agora eu vou agradar a Deus. Mas não entendia que a única maneira de viver essa palavra era me rendendo totalmente ao mover do Teu Espírito Santo. Mas eu te louvo, meu Deus, porque um dia eu entendi isso. Eu entendi que o Teu Espírito queria fazer isso, pegar a vida de Jesus e manifestá-la em mim. E por mais desafiador que seja esta visão, eu sei que ela é possível, porque ela é fruto do Teu poder, é fruto da Tua glória manifesta em nós. E por causa disso, parte do meu coração nesse momento, uma alegria, uma gratidão, porque eu sei, Pai, que sou o Teu filho, eu sei que é o Teu Espírito que ajuda nas minhas fraquezas, e eu sei, Pai Santo, que nesses dias difíceis, é o Espírito Santo que tem intercedido por nós. Ah, Deus, abre os nossos olhos para essa realidade. Essa pessoa que está orando comigo agora, esse jovem, esse adolescente, quem sabe esse pai ou essa mãe, que todos nós possamos compreender isso. Nós fomos chamados para participarmos da Tua família, só que o Senhor não é como um pai que virou as costas para os seus filhos e foi embora. O Senhor se faz presente, aleluia. E através do Espírito Santo que nos foi dado, o Senhor está nos capacitando a enfrentar todas as adversidades, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Por isso, meu Deus, nesse momento vem, desperta os nossos corações. Espírito Santo gera novo nascimento, gera salvação, transformação de vida. É o Senhor que promove essa obra em nós. Capacita-nos a vencer todas as nossas fraquezas. Leva-nos, meu Deus, a viver esta vida como filho de Deus, semelhantes a Jesus. Levanta, meu Deus, na geração que estamos. Levanta, meu Deus, na geração dos dias atuais. Traz, meu Deus, como um grande avivamento sobre a face da terra. Um exército, meu Deus, se levantando de filhos do Senhor, semelhantes a Jesus. Santo Espírito, é só o Senhor que pode fazer isso. Nós oramos assim nesta noite. Aleluia, aleluia.